Meu amigo vascaíno, notícias relevantes, positivas, para poder passar para você, torcedor do Vasco. O português Admar Lopes trabalhando forte nos bastidores. E após a notícia de ontem, com relação ao jogador brasileiro que atua no esporte, o Biel, a gente tomou conhecimento na parte da manhã, fonte fortíssima dentro do Vasco da Gama, que pode chegar um camisa 10 de Portugal, que atua no Benfica. A gente vai falar sobre essa situação aqui no nosso canal. O português trabalhando muito forte, cracaço de bola, podendo pintar aqui no Vasco. Vamos falar aqui também sobre atualizações do mercado da bola, essa situação da entrevista coletiva aí do Admar Lopes, que vai acontecer hoje, onde ele vai falar sobre a situação aí de renovação de contrato, onde ele vai falar sobre a situação de saída de jogadores e ele ficou entusiasmado e eu vou te explicar o porquê. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Não deixe, pessoal, de se inscrever. Dê um voto de confiança, venha fazer parte da nossa família. Mais da metade das pessoas que nos assistem não são inscritos aqui no nosso canal. Então, se inscreva. Pessoal, seguinte, o Admar Lopes ontem conheceu a estrutura do CT Moacir Barbosa, conheceu a engrenagem do Vasco, o modo como o Vasco trabalha e, claro, o entrosamento foi muito bom ali com os funcionários. A informação que a gente obteve na parte da manhã é que o Admar Lopes ficou impressionado com a estrutura que o Vasco da Gama possui no CT Moacir Barbosa. Ele não imaginava aí do CT ser tão bem estruturado, certo? Ele avalia que vai dar para fazer um trabalho muito bom aqui no Vasco. Hoje haverá uma coletiva do Admar Lopes às 11h30 da manhã, que a gente vai acompanhar aqui no nosso canal. Pois bem, a gente informou ontem a vocês que dia 23 haverá a reapresentação do elenco Cruz Maltino. Já tem jogador retornando de empréstimo, que é o Leandrinho. Além dessa novidade do Leandrinho, que está integrando o elenco do Vasco, e numa hora boa, porque o Piton, repito, está de saída do Vasco da Gama, ele tem uma proposta da Roma, da Itália, mas além dessa situação aí, envolvendo o Leandrinho, a gente já deve ter, no dia 23 de junho, o martelo batido com um anúncio aí da renovação de contrato do Felipe Coutinho. Porque a informação que a gente tem aí, que embora o contrato do Felipe Coutinho esteja terminando, ele vai se apresentar normalmente aqui no Vasco da Gama. Vai continuar treinando aqui no Vasco da Gama, mesmo sem vínculo com os Gigantes da Colina. Então, o Felipe Coutinho se apresenta normalmente. O Vasco aí já está, inclusive, com um contrato feito. Falta só a assinatura aí do Felipe Coutinho.
como a situação também do Léo Jardim. A gente vai ter uma reunião entre o Admar Lopes e o Pederneira, o representante do Léo Jardim, para poder fazer essa renovação aí de contrato. Perfeito? Novidades positivas, hein? Agora, vamos falar aqui sobre o mercado da bola que está pegando fogo aí. Ontem a gente teve conhecimento que o Vasco formalizou uma proposta pelo jogador Biel, que atua lá do lado esquerdo, é um ponta esquerdo. A situação referente ao Biel é que outros clubes brasileiros também almejam contar com os serviços aí do Biel, como é o caso aí do Corinthians e como é o caso do Cruzeiro. Não é uma negociação fácil, mas o Vasco formalizou a proposta e aguarda o retorno do atleta do Sport, que foi o melhor jogador do Bahia aqui ano passado, um jogador que não está bem lá no Sport. Notícia apuradíssima em primeira mão, tá? O Vasco quer jogador do Benfica, Gianluca Prestiani, isso mesmo, camisa 10. E o seguinte, jogador que o Benfica contratou junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina, jogador aí de seleção de base de Argentina, jogador que tem apenas 19 anos de idade. Então, esse atleta que atua no Benfica de Portugal, camisa 10 aí, tem grandes chances aí de ser anunciado como reforço do Vasco da Gama por empréstimo. Jogador que tem contrato até 2029 lá em Portugal. Essa informação em primeiríssima mão, português aí buscando alternativas na terra dele, lá em Portugal. E mais uma coisa aqui que a gente quer falar para você, torcedor do Vasco, tá? Essa situação do Brian Rodrigues, tá? Tá com muita força dentro do Vasco da Gama, porque se entende que os números do Brian Rodrigues são maiores do que os números do Elin. O Brian Rodrigues hoje é um jogador mais barato do que o Elin. Isso ganhou muita força ontem. E informação que também está apuradíssima é que o Vasco voltou a negociar com o Brian Rodrigues. Não apareceu nenhuma proposta de clubes da Espanha, tá? O Vasco voltou a negociar com o Brian Rodrigues. Então, o nosso Admar Lopes está aí full time, tá? On fire. É essa a grande verdade. A gente vai aguardar a entrevista coletiva dele e a gente vai ter novidade aí. Essa do português foi uma novidade, do 10 lá do Benfica, foi uma novidade positiva aí para a torcida do Vasco. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!